Você já deve ter ouvido falar no apóstolo Paulo, um grande pregador, o maior pregador, lógico, depois de Jesus. E no vídeo de hoje eu quero contar um pouco sobre a vida de Paulo. Então fica comigo nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rafael Alencar. Seja muito bem-vindo a este canal, onde você será edificado e também terá conhecimento vindo da parte do Senhor para as nossas vidas. Vamos lá falar sobre a incrível vida do apóstolo Paulo. Paulo, ou Saulo, ele nasceu em Tarso, que é uma província da Cilícia, mas ele não cresceu em Tarso, ele cresceu em Jerusalém. E a Bíblia nos diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um fariseu bastante conhecido naquela época. Portanto, Paulo conhecia toda a tradição judaica, a lei, os profetas do Antigo Testamento. Paulo, ele tinha esse conhecimento, ele sabia, porque como ele estava sendo instruído aos pés de Gamaliel, logo ele tinha esse conhecimento de toda a lei, dos antigos profetas. Ele foi criado em meio ao mundo grego, logo ele conhecia a língua falada em todo o mundo. Estudava Paulo uma boa formação, ele tinha uma formação incrível, muito conhecimento, muita sabedoria, conhecedor, zeloso. Paulo, ele era muito zeloso pela lei, ele era cumpridor da lei, ele era um judeu que realmente se preocupava em cumprir a lei. Sendo assim, Paulo começou a perseguir os cristãos daquela época, quando aparecia os primeiros seguidores de Jesus. Paulo foi um dos primeiros a começar a perseguir os cristãos e o cristianismo. E logo após a morte de Jesus, ele morreu aos 33 anos, que eu já falei em outro vídeo sobre a vida de Jesus. Se você ainda não viu, procure no canal que você vai ver sobre a incrível vida de Jesus Cristo. Logo após a morte de Jesus, entre 1 a 2 anos depois, ocorreu o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro diácono. Estevão, ele morreu martirizado, ele foi apedrejado. E a Bíblia nos conta que Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. E aquilo de uma forma começou a marcar a vida de Paulo. Porque na morte de Estevão, ele diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ou seja, Estevão estava dizendo: Senhor, não coloque a culpa neles, não cobra deles. Estevão estava dizendo: Senhor, perdoa eles, perdoa Paulo, perdoa todos esses que estão me apedrejando. E aquilo de uma forma começou a marcar a vida de Paulo. E logo após esse acontecido, Paulo, ele conseguiu uma permissão para perseguir os cristãos de Damasco. Paulo, então, ele consegue essa permissão e vai ao caminho de Damasco. Porém, entre esse meio termo, no caminho de Damasco, na viagem, Jesus interviu nessa situação. Jesus tomou a frente e teve um encontro com Paulo. E ao contrário do que muitos pensam, do que muitos cristãos falam, que o nome de Paulo foi mudado, que antigamente era Saulo e agora era Paulo. Não, ou seja, ele não mudou do nome. Saulo tem origem aramaica e Paulo vem do latim. E ele não mudou do nome, ele tem esses dois nomes. Então ele teve esse encontro com Jesus, ele foi transformado. Jesus transforma Paulo naquele dia, tem um encontro com ele. E Paulo, a partir daquele dia, todo mundo conhece a história de que ele perdeu a visão, não é verdade? Que ele é instruído por Deus, enfim, toda essa questão. Logo após Paulo ele ter um encontro com Cristo, ele passa de perseguidor, de um homem que perseguia os cristãos, que tinha raiva dos cristãos, ele passa a ser um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Logo após de Jesus, Paulo, ele é responsável por grande parte do Novo Testamento, com todas as suas cartas e várias instruções. Importante destacar que nós não sabemos como era a aparência de Paulo, não há relatos, não há estudos, há expectativas, pessoas acreditam em alguma coisa, mas não há uma coisa certa para dizermos assim: Paulo era baixo, Paulo era alto, Paulo era careca, Paulo tinha cabelo. Não há nenhuma definição certa. O que nós sabemos é do caráter de Paulo, um caráter íntegro. Paulo
foi um homem realmente que se preocupou com o verdadeiro cristianismo, que passou aquilo que ele sabia, aquilo que ele obteve de conhecimento de Deus, ele passou para outras pessoas. E como eu falei lá no início, toda aquela formação dele, de alguma forma contribuiu para que ele tivesse esse conhecimento, para que ele fosse às outras cidades, aos outros lugares, às outras igrejas, para pregar o evangelho em outras línguas. E Paulo, ele foi um implantador de igrejas, ele implantou várias igrejas, então ele passou de perseguidor a implantador de igrejas, a propagador do evangelho de Cristo. E muitos cristãos daquela época estavam estranhando, porque de repente Paulo era perseguidor, e agora Paulo estava pregando Jesus Cristo, falando que Jesus salvava, falando que Jesus curava. Então algumas pessoas não acreditavam e pensavam que ele estava tramando alguma coisa para poder matar, perseguir os cristãos, se fazendo de um discípulo de Jesus, de um seguidor de Jesus. Então Paulo, ele foi muito rejeitado em alguns lugares, foi perseguido também, então ele passou de perseguidor a ser perseguido. Então ele foge de Damasco e vai para Jerusalém, a fim de encontrar os discípulos e os seguidores de Jesus. Digamos que inicialmente ele não foi bem recebido. Paulo, ele não foi bem recebido. E Paulo, ele ficou aproximadamente 13 a 14 anos, digamos que recluso. Ele ficou recluso, ele ficou na reserva. E isso nós entendemos que a graça de Deus, o plano de Deus para uma liderança, para um líder, não acontece do dia para a noite. Deus tem o seu tempo determinado para todas as coisas. E Paulo, ele precisou passar 13 anos recluso para que assim ele pudesse exercer o tão grande ministério que Deus o deu. Isso é importante para a gente aprender a esperar, porque nós lemos a Bíblia e achamos que Paulo, logo após a conversão, ele já saiu pregando, ele já saiu cheio de poder, cheio de conhecimento, e não foi bem assim. Ele passou um tempo omisso, ele passou um tempo recluso, ou seja, na reserva. E isso serviu para que ele aprendesse mais de Deus, para que ele obtivesse mais experiência com Deus. Então, o tempo de reclusão é o tempo de preparo, é o tempo de conhecimento, é o tempo de agregar conhecimento para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. E logo após isso, Deus estava preparando para Paulo a oportunidade de fazer grandes viagens missionárias. E a primeira delas, Paulo embarcou de Antioquia, da Síria, para Chipre, acompanhado de Barnabé e João Marcos. Então, assim, a vida de Paulo foi de grandes viagens, grandes obras, todas as cartas que ele escreveu, que está registrado na Bíblia. E, resumidamente, o que eu queria falar era isso para nós. Agora eu vou falar um pouco sobre a morte de Paulo, como foi que Paulo morreu. Não temos uma coisa definida, foi assim que Paulo morreu, foi ali que Paulo morreu, mas nós sabemos mais ou menos uma base de como foi a morte de Paulo. Alguns estudos dizem que Paulo morreu decapitado na cidade de Roma. E sem dúvidas nenhuma, pessoal, Paulo, ele foi apedrejado certa vez pelos judeus, que eles apedrejaram Paulo até que ele fosse morto. E quando eles acharam que Paulo estava morto, imagine bem, Paulo, ele foi apedrejado de forma que as pessoas achavam que ele estava morto. E quando aquelas pessoas saíram dali, se desligaram o olhar, Paulo, ele se levantou e logo após ele começou a fazer as suas viagens missionárias. Veja que obra linda que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo. Não é brincadeira, não é mesmo? Então, essa foi resumidamente a história de Paulo. Tem muitas coisas, várias pérolas. Eu garanto a você que se você estudar a vida do apóstolo Paulo, vai ser uma bênção, você vai obter bastante conhecimento. Um box de livros que é do apóstolo Paulo, que é chamado Paulo para Todos. Você pode pesquisar na internet, agrega muito conhecimento, fala sobre as cartas de Paulo e sobre a sua vida e ministério. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal, vai ser muito legal ter você por aqui outras vezes para juntos aprendermos.
E deixe seu comentário abaixo o que você achou, de qual personagem bíblico você gostaria que eu falasse, tá certo? Deixe seu comentário, um beijo no coração, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!